Hoje é nosso primeiro encontro. O objetivo principal é todo mundo ficar numa mesma página. Então, aquilo que algumas de vocês já sabem e que eu repito todos os dias, eu vou tornar a falar, e vão ter coisas que a gente vai ter que rever de novo e tá tudo certo. Então, o primeiro ponto é a gente trazer uma nova visão da questão de vender, da questão do vendedor. Essa visão que vendedor tem que ser chato, que vendedor tem que ser insistente. E a metodologia que a gente utiliza hoje, que é uma metodologia de venda da PGP, da Escalando Resultado, é uma metodologia que ela vem muito de encontro, e eu falo muito isso, como um estilo de vida, aonde ela nasceu de uma consciência, olhando para o que eu estava vivendo, olhando para aquela realidade, olhando para o que não fazia mais sentido, porque quando a gente está nessa transição de carreira, às vezes a gente não sabe exatamente o que a gente quer, mas a gente sabe exatamente o que a gente não quer, que é o primeiro ponto. Então ela nasceu muito dessa consciência de entender o que significava a questão da venda para mim, e também de uma leitura mais profunda do cenário de consumo, do que estava acontecendo. Eu não sei se vocês estão tendo essa percepção, mas o cliente ele vem mudando, a forma dele consumir, ele vem mudando cada vez mais. Aquele cliente que antes ele era muito mais cético, aquele cliente que era mais, digamos, emocional, ele vem se tornando mais cético, ele vem se tornando mais racional, ele vem tendo muito mais informação e ao tempo inteiro sendo bombardeado com uma quantidade absurda de informação. E aquilo que antes dava muito certo, que era muito de gatilhos mentais, ancoragem, ela vem caindo, sabe? Não vem dando tão certo. E a fatiar a venda da forma que estava também, o social seller, depois o SDR, depois o close, ele foi caindo também. Porque imagina só, se hoje já é difícil você ter uma conexão real com uma pessoa, imagina essa pessoa ter que contar o problema dela 3 vezes para 3 pessoas diferentes. Então, hoje, o objetivo principal dessa metodologia, primeiro ponto, é entender que venda é relacionamento, que venda é conexão, e entender que o ponto importante é que eu me coloque num lugar de servir. É eu entender exatamente o meu propósito. Eu sempre falo que quando você vende um produto ou um serviço, você precisa acreditar naquilo que você está vendendo. E você precisa entender o impacto e a transformação que este produto ou esse serviço vai gerar na vida dessa pessoa. Concordam comigo que é muito, muito, muito complicado você vender aquilo que você não acredita? E eu tenho certeza que aqui todo mundo que está vendendo algo, que está trabalhando em um serviço específico, entende que o que vocês estão entregando é único. Que o que vocês estão entregando vai gerar uma transformação absurda na vida dessas pessoas. E aí você começa a ressignificar e entender que, na verdade, você não está lá vendendo. Você está gerando realmente um impacto, você está gerando transformação na vida dessas pessoas. E quando você entende o seu propósito e entende que a venda é um meio para que você possa realizar esse propósito, você começa a ter muito mais leveza na questão da venda. Você consegue mandar uma informação diferente para o seu cérebro, de conectar a venda ao seu propósito. E aí tudo muda. E aí tudo que eu achava que era muito mais pesado se transforma e começa a ser realmente mais leve. Porque você entende que vender não é pressionar, mas é conduzir com propósito. Que não é simplesmente converter, é se conectar com essa pessoa de verdade, é entender exatamente o que ela precisa e fazer com que ela confie em você, que você vai levar exatamente a uma solução e uma resolutividade para ela. Então, o ponto principal que eu quero deixar claro aqui, que venda é servir, é que vocês entendam e saiam desse encontro tendo mais clareza ainda do papel de vocês e quanto é necessário e transformador o papel de vocês. Que hoje o mais importante é que eu posso simplesmente ter um caminho claro, um propósito claro do porquê que eu tô fazendo isso e não fazer por fazer, não vender por fazer. Eu quero que vocês saibam exatamente o porquê que vocês estão fazendo isso e o impacto que vocês podem gerar na vida dessas pessoas. E quando você entende profundamente, isso acaba virando um ato de amor e uma responsabilidade. Por quê? Porque tem muita gente entregando algo que não é verdade. E aí eu sempre penso o seguinte, se é um ato de impacto, um ato de transformação, quando eu deixo de vender, eu deixo de ajudar
essa pessoa e essa pessoa acaba caindo em mãos erradas. E aí o que era para ajudar, não é. Então eu atuo e eu entendo que se eu tenho a possibilidade de servir, eu passo a fazer uma escolha. E a escolha de eu não vender acaba sendo um desserviço. Então, se hoje eu entendo o impacto que a Escalando Resultado tem na vida das pessoas, no negócio das pessoas, eu simplesmente deixar de vender, eu deixo de fazer, é um desserviço. E eu tenho certeza que quando vocês olharem dessa forma e quando a chave vira dessa forma, tudo fica mais leve e o dinheiro, ele só é uma consequência. A venda, ela não é sobre o dinheiro, porque no fundo, tem que fazer muito mais sentido e muito mais impacto na vida dessa pessoa do que na sua vida. Porque se você coloca o dinheiro no primeiro estágio, você tá olhando para você e você não tá na posição do servir, porque o servir é você olhar o outro primeiro. E eu sempre falo muito isso. Em todas as calls que eu entro de fechamento, que eu vejo que a pessoa tá meio assim, eu já falo assim, fica tranquila, fica em paz. O meu objetivo aqui é entender se eu consigo te ajudar. E eu só vou insistir em vender algo para você se eu conseguir te ajudar muito. Se fizer muito mais sentido para você do que para mim. Porque o seu dinheiro, não que não seja importante o dinheiro, é importante, mas não pode ser mais importante para mim o dinheiro dela do que o meu serviço e o meu contribuir. O primeiro ponto é trazer e despertar essa consciência. E a partir desse momento tudo muda. Sua energia muda, a sua comunicação ela muda e a sua postura muda, porque você está alinhado ao seu propósito. Você não está simplesmente prospectando e achando mais um lead para vender. Você está olhando para isso com carinho, com uma forma generosa de entender que você está ali por um propósito, que você está ali para impactar, que você está ali para ajudar. E o que era cansativo passa a não ser. Então, o primeiro ponto é a gente levar essa informação para o nosso cérebro e ele mudar essa percepção do que é a venda, que é o primeiro ponto. E cara, quando isso ficou claro para mim, eu falei, pronto, agora eu entendi. Então agora tá claro. Agora eu consigo fazer com muito mais leveza. E aí quando você faz realmente desta forma, de entender que você tá ali para servir, você começa a ter intencionalidade em tudo. Em praticamente tudo. Aonde você vai? Por quê? Porque se você tá servindo, se a venda é servir, você concorda comigo? Se eu vou no salão e eu vejo que tá com um problema lá e eu posso ajudar, eu acabo que involuntariamente eu tô conversando com essa pessoa, mas eu tô sendo intencional. Pô, que massa, fiz minha unha e tal. Mas faz pouco tempo que você abriu, como que estão as coisas aqui e tal, como que tá o processo? Tem alguma coisa que você tá precisando de ajuda? Cara, tem sim. Nossa, meu comercial não tá legal. Olha, eu acho que eu posso te ajudar. Me passa seu telefone, que aí depois eu te chamo pra gente conversar um pouco mais, porque eu trabalho especificamente com isso. Então você começa a entender que você tem ferramentas e que você pode ajudar muitas pessoas. E aí você começa a ter essa prospecção também como estilo de vida. Porque quanto mais eu prospecto, consequentemente, mais pessoas eu consigo ajudar. E aí é engraçado, porque é engraçado e ao mesmo tempo é genuíno. A forma que você fala, a pessoa entende que você não tá ali para vender, porque você tem tanto orgulho daquilo que você faz, você consegue entender o quanto aquilo ajuda, que ela se conecta a você, e de forma genuína, porque você não tá empurrando nada para ninguém. E aqui vem também, eu separei muito essa questão assim. Hoje, como o cenário, ele vem mudando muito, as pessoas elas esqueceram de algo muito básico que foi se perdendo, que é o primeiro ponto, conexão. Existe uma ferramenta chamada celular, né? Só que a gente esqueceu que, na verdade, o celular ele também foi feito para ligar, que tem essa função, que não é só o WhatsApp. Mas o que a gente passou a fazer? Usar o WhatsApp. A gente usa o WhatsApp para vender, a gente usa... É para tudo. E aí, quando você quer realmente se conectar com essa pessoa, você simplesmente manda uma mensagem. Você concorda comigo que é diferente se eu quero realmente me conectar e entender o que ela precisa? O primeiro ponto é eu conversar com ela, é eu falar. E eu percebo que as pessoas... elas estão no modo tão automático e tão acelerado que elas não conseguem mais, elas nem estão mais com tanta paciência de receber 1 milhão de mensagens todos os dias oferecendo alguma coisa. E ninguém quer, e ninguém pensa simplesmente, às vezes, em pegar um celular, ligar,
e falar: oi, Bruna, tudo bem? Eu vi aqui que você se interessou, resolvi te ligar. É rápido, fica tranquila. Eu quero realmente entender se eu vou conseguir te ajudar, o que você está precisando de ajuda. É completamente diferente do que eu mandar uma mensagem. Isso cria vínculo. Então, o primeiro ponto é conexão. E para eu me conectar de verdade com essa pessoa, eu também preciso ter confiança no que eu estou oferecendo para ela e propósito. E aí você consegue juntar tudo isso, e de tudo isso veio justamente essa metodologia, esse processo de venda que a gente utiliza. Hoje, eu falo muito que todo mundo oferece tudo o tempo inteiro, certo? A gente está num momento que tem muitas mentorias, que tem muitas possibilidades, que tem muitas opções. A gente nunca teve tantas opções assim. E aí é normal, quando você tem um tanto de opções, você se sentir insegura. Quem já estudou consumo vai saber. Quando você tem 3 objetos, e aí quando você tem 10 objetos, o que deixa a pessoa mais insegura? Ela escolher entre 3 ou ela escolher entre 10? Ela escolher entre 10 porque são 10 possibilidades. E hoje no mercado, as pessoas, quanto mais, elas são bombardeadas o tempo inteiro. E se a gente não se posicionar, se a gente não entender exatamente o que a gente está oferecendo e passar essa segurança, ela vai achar que é mais um produto, que é mais um serviço. E aí ela vai cair realmente na mão de outra pessoa. Por quê? Porque quem vende desta forma é quem tem a melhor mensagem, nem sempre o melhor produto. Mas quando eu vendo dessa forma de me conectando com essa pessoa, eu tô vendendo de uma forma que eu sinto tanta segurança que, cara, em vez de eu mandar uma mensagem, eu vou ligar, eu vou me conectar, eu vou fazer algo que o mercado não tá fazendo. E aqui eu trouxe alguns princípios que são fundamentais para quando a gente vai atuar nessa metodologia. Então, eu preciso entender que a venda, ela é o início do processo, mas ela não é o fim. Até porque a venda mesmo, ela começa depois que eu fecho, entre aspas, porque eu preciso entregar algo para ele. Então, hoje, quando a gente olha o primeiro estágio de transformação, a venda vem no primeiro estágio. E aí, o que poderia ser uma obrigação de, eu tenho que prospectar. Se eu mudei, se eu ressignifiquei, se eu entendi que isso é um propósito, eu consigo trazer uma forma diferente de olhar para isso como um ato de generosidade, onde eu estou optando quem eu vou ajudar todos os dias. E como eu falo para vocês que existe uma série de informações, que o cliente ele tá mais cético, que ele tá muito mais até o áudio a gente ouve no 2.0, que ele tá mais acelerado, o que ele precisa que às vezes ele não tem? Uma pessoa liderando ele. Ele não tá acostumado. E, cara, as pessoas estão perdidas. Elas precisam de liderança. Você precisa liderar. E liderar não é ser grossa, liderar não é ser arrogante, não é. É você não ficar o tempo inteiro, você tá no processo, você tá ajudando essa pessoa. Aí você vai ficar perguntando, mas eu posso marcar uma... Não, você se conectou com essa pessoa de verdade. Pergunta assim, e você tá precisando de ajuda? O que você precisa de ajuda? E deixa essa pessoa falar. Depois que essa pessoa falou, cara, ela pediu ajuda, você pode ajudar ela? Tá, então você me falou isso, cara, eu consigo sim te ajudar, tenho certeza que vai ser incrível. Pensando nisso, eu vou agendar uma call pra te explicar o produto, para te explicar o projeto. E são detalhes, tá? Que fazem muita diferença quando a gente vai com o processo como um todo. E nesse processo, a gente precisa liderar. A venda, ela vai começar na liderança. E essa postura que você vai ter, você já começa a selecionar exatamente o cliente certo. Porque você não pode ajudar quem não quer ser ajudado. Então, você começa também a selecionar as pessoas que você quer ter como cliente. Outro ponto, terceiro ponto que eu sempre falo, se valorize. Se você tem, e se valorizar, torna a dizer, não é ser arrogante. É você ter autoridade e responsabilidade no processo. É você ter postura. E não você ficar suplicando o cliente, mandando 1 milhão de mensagens e perguntando, me responde. Tá podendo falar? Não. Cara, peraí, se você tem a solução ideal, se você tem responsabilidade na sua entrega, se você tem um puta produto, se valoriza. E se o cliente virar pra você nessa qualificação e fala pra você assim, de 0 a 10, quanto você quer resolver isso?
3, se valoriza, minha irmã. Você vai numa call com uma cliente que não quer resolver o problema dela? Não. Olha, então eu acredito que nesse momento não seja, como não é uma prioridade, eu realmente não vou marcar uma apresentação, porque eu preciso que a pessoa esteja comprometida com o seu resultado. Eu sempre falo que a gente vai fazer o nosso trabalho, mas primeiro você precisa querer ser ajudada. E se ela não tem? E quando você se valoriza, e eu não tô falando só do que você fala, mas a sua postura, o seu tom de voz, a sua segurança, isso traz a valorização. E eu sei que muitas vezes, quando a gente cria um produto, ou quando a gente está num produto novo, ou quando a gente está num processo de venda, onde a gente chegou numa empresa, existe inseguranças. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar com isso com carinho e vou olhar, tá, o que eu tô sentindo de insegurança? O que eu ainda não sinto tanta segurança que eu preciso atuar? Preciso conhecer mais o produto. Precisa entrar mais no detalhe, para que você venha trazendo essa segurança, para você conseguir ter essa autoridade e essa responsabilidade no processo. E não é vergonha você se sentir insegura. Não é... Você precisa reconhecer. O primeiro ponto é ter consciência. Cara, eu tô me sentindo insegura. Não tô tão segura assim com esse produto. E aí você tendo consciência, você vai estudar mais o produto, você vai entrar no detalhe onde aquilo tá te gerando essa insegurança. E vocês podem achar que não, tá? Mas o cliente tem a percepção. Eu sempre falo muito isso, que nós vibramos. E a gente vibra em todos os sentidos. No desespero. Cara, minhas piores vendas, quem nunca? Minhas piores vendas foram no desespero de bater meta. Porra, peguei um cliente ruim. E aí, imagina, meu processo dura 5 meses. Imagina você tá num cliente ruim. E pra mim é o seguinte, eu errei, mas o que eu posso aprender com isso? E foi algo que eu e Vitor, a gente se comprometeu. Nunca mais a gente vai fechar com o cliente numa situação que a gente fechou. Por quê? Porque o cliente entra, a gente não lidera o cliente, a gente não se valorizou e automaticamente o processo começou ruim, vai ser ruim. Ele não entra comprometido, ele não dá valor, porque eu não dei valor, eu vendi a qualquer custo. E aí quando você entende e você se valoriza, você não fica naquela assim, mas aí vai chegar no fechamento, aí o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar, colocar um preço maior, sendo que não é aquele preço, e aí eu uso esse preço como ancoragem. Se você tem segurança no que você está entregando para ele e na transformação, será mesmo que precisa de uma ancoragem? Ou será que você não está passando exatamente o valor para ele? Por quê? Entenda. Quando eu me conecto com esse cliente, o que eu dou valor é diferente do que a Bruna, por exemplo, dá valor. Por exemplo, eu tenho filhos. Então, hoje, eu contrataria voltado para quê? Uma empresa, se eu fosse... Cara, eu quero ter liberdade, eu quero poder sair tranquila, eu quero poder viver de uma forma mais leve, eu quero poder ter tempo de qualidade com a minha família. E talvez o valor para a Bruna seja... Cara, eu quero faturamento para eu poder viajar. Então, quando você entende realmente o ponto para esse cliente, o que ele valoriza, você consegue conduzir o processo de venda de uma maneira intencional e assertiva, porque você está olhando exatamente para o problema dela naquele momento e como que você entrega a melhor solução para ela. É muito no detalhe, precisa ter essa conexão, porque ninguém vai simplesmente se abrir por se abrir. Você está tocando em pontos muito frágeis. Então, quando você faz essa conexão, esse primeiro contato com esse cliente, precisa ter uma escutativa. E quando eu ouvi assim, cara, escutativa, nossa, é mole, escutativa. Mas você entende que, cara, escutativa num processo de venda é difícil pra caramba. Por quê? Porque quando você está iniciando, você fica assim, será que eu devo perguntar o quê? Será que... Aí você vem com aquelas vozes intrusivas. E aí a Bruna tá falando, só que eu já tô assim, será que ela vai fechar? E aí se eu falar isso? E aí quando você se pega, você não tá prestando atenção, você não tá de uma forma genuína ali, você não está com uma escuta ativa, sabe? Parece uma coisa besta, mas não é. Então, por exemplo... Quando eu pego o processo de venda, aonde eu vou atuar numa qualificação, que eu preciso ligar para esse cliente, eu paro e assim, aonde eu tô, se eu estiver no processo de venda, eu vou para outro lugar, pego um bloquinho de nota, eu anoto, eu falo e eu vou perguntando, eu vou anotando. Por quê? Porque eu descobri que o papel é uma forma de eu prestar atenção no que ela tá falando. Mas é claro que isso é treino. É claro que tudo isso que eu tô falando é treino, são habilidades.
são soft skills. E todo mundo sabe que o cérebro, ele pode sim desenvolver novas habilidades. Antigamente não achavam que aquela síndrome, né? Nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Só que a ciência já vem comprovando isso, que o cérebro ele tem uma capacidade de formar novas sinapses e automaticamente você aprender novas habilidades. Tudo é prática. É você praticar, é você praticar, é você praticar. Eu sempre trago muito essa questão da corrida, né? Porque agora eu sou uma corredora de 21 km zoando. Mas quando você faz a primeira vez, quando você começa a correr a primeira vez, velho, é horrível. Com 1 quilômetro você já tá lá, meu Deus. Aí você vai no outro dia, aí você corre um pouquinho mais. E aí você vai até você conseguir correr um pouco mais. E a venda é a mesma coisa. Não existe isso. Ai, porque fulana, ela nasceu para vender. Ela pode ter habilidades que facilitam ela o processo de venda. Então ela pode ser uma pessoa comunicativa, ela pode ser uma pessoa que ela tenha facilidade de se conectar com mais pessoas. Mas não necessariamente você não vai ser uma excelente vendedora porque você não tem hoje uma habilidade específica. Porque a partir do momento que você ressignificou o processo de venda, a partir do momento que você entendeu que você pode transformar, que você pode impactar, que isso é seu propósito, você concorda para mim se é o meu propósito? Assim como eu tive que desenvolver outras habilidades que pode ter sido no trabalho, eu também posso desenvolver outras habilidades que vão estar alinhado com o meu propósito. E toda empresa que eu entro, eu sempre falo para todo mundo, e o Vitor, ele tá aqui, ele sabe muito bem disso, que antes até da gente contratar um vendedor, eu falo isso para os empreendedores. Esquece, quem tem que primeiro saber vender é você, porque a venda, ela é uma atividade-chave para tudo. Para tudo a venda é uma atividade-chave. Se você está numa reunião, você quer vender uma ideia. Se você está no processo de entrevista, você quer se vender. Até na hora que a gente está educando os filhos, sabe? Você precisa aprender. Você precisa olhar para isso como algo que não vai só completar a venda como um todo, mas que vai trazer transformação em outras camadas. E eu falo assim, ó, se prepara. Porque agora que você sabe da metodologia, tem algumas habilidades que você vai precisar desenvolver. E aí eu sempre falo, empatia, de entender o outro de verdade, segurança e confiança. Então, se você hoje não é uma pessoa tão segura, se você não traz tanta a confiança, porque existe também essa questão, né, de muitas vezes do não merecimento, tudo aquilo. Eu sempre falo assim, isso tudo você vai desenvolver não só para a parte da venda, na parte profissional, mas você vai desenvolver para a sua parte pessoal, porque nós somos uma única pessoa. Então a venda é um processo de transformação. Você vai ser um ser humano ainda melhor, porque a graça da vida é isso. É a gente poder se desenvolver, é a gente poder olhar e falar bem assim, cara, peraí, se eu tenho a possibilidade de mudar, por que não? É genuíno. Habilidades, tá? Empatia, segurança, liderança, comunicação e escutativa. Dani, cara, eu não sei liderar. Era algo que eu sempre quis resolver. Eu acho que, pronto, você vai resolver agora. Comunicação. Sinto que eu não tenho intencionalidade. Você vai desenvolver a comunicação porque você vai estar lá praticando. Uma hora você vai desenvolver de uma forma genuína. E aí você vai levar isso que era no seu trabalho para outro aspecto da sua vida. Até o seu relacionamento com essa pessoa que você convive hoje, às vezes vai melhorar porque você está trabalhando a habilidade da comunicação. Empatia. Aqui eu posso falar. Cara, assim, de coração, eu tenho vergonha quando eu escuto os áudios, a forma que eu usava para liderar. Era uma coisa absurda. É de você não se colocar numa situação de empatia mesmo. Mas graças a Deus, a gente pode mudar e a gente pode olhar para aquilo com consciência e entender que o ato da venda é você ter empatia e não você empurrar qualquer coisa porque você quer bater meta. Porque no final das contas, a meta, você ressignifica, que é o que você assumiu de mudança, de contribuição para esse mundo. O dinheiro que você vai receber no final, massa, é ele que vai realizar os seus sonhos. Mas qual é o propósito? Da forma de consumir atualmente para que a gente pudesse agora entrar nas etapas do processo de venda que
que eu acredito, tá? É para que vocês possam executar esse processo como um todo. Outro ponto importante que eu preciso estar muito bem alinhada com vocês é que nenhum processo de venda se mantém sem a mentalidade. E claro que não adianta nada eu ter uma mentalidade super positiva, mas eu também não ter um processo. Então os dois sempre vão caminhar lado a lado. Por isso que vai ter encontros onde a gente vai atuar em pontos específicos. Por exemplo, depois a gente vai fatiar, vai entrar nos detalhes de todas as etapas. E não só de todas as etapas, mas, por exemplo, hoje a gente vai falar de liderança na venda. Como que a gente vai atuar em cima disso? E aí eu vou trazer alguns pontos específicos para vocês. Então, as 4 etapas do processo. O primeiro, eu sempre falo que é a preparação. A preparação é o ato de você se preparar para o dia. E aí vem várias situações de uma comunicação não verbal, pensa. Se eu preciso me sentir segura, se eu preciso me sentir valorizada e com confiança, e aí a Mari, eu acho que tá aí, ela vai saber ainda falar mais. E a comunicação não verbal, ela representa 80%, 90%. Como que eu posso começar o dia onde eu vou trazer toda essa segurança? Pô, eu vou me preparar, vou colocar, mesmo eu trabalhando em casa, vou colocar uma roupa que eu vou olhar e falar, cara, eu tô foda, hoje eu vou fechar 5 contratos, hoje eu vou ajudar 5 pessoas, vou fechar 5 contratos. Então eu vou trazendo formas para eu trabalhar essa mentalidade e trazer essa confiança em mim. Eu vou passar um batom vermelho. Por que na Emirates, por exemplo, tem o batom vermelho? Sabe? Qual é a comunicação? O que eu tô passando para essas pessoas? Então eu vou trazendo muito isso. O perfume, se é um perfume que eu vou usar numa ocasião especial, e é uma ocasião especial porque eu me prontifiquei que hoje eu vou ajudar 2 pessoas, eu vou colocar um perfume. E aí, além disso, eu vou ter uma visualização de como vai ser meu dia, eu vou entender o propósito de que eu tô fazendo isso, porque, cara, entenda, o nosso cérebro, ele sempre vai procurar uma zona que seja mais confortável, porque ele vem muito dessa questão de sobrevivência, né? De, cara, peraí, se eu posso fazer menos sinapses, pra que... Então ele vem muito disso. Então ele sempre vai se colocar numa situação que faz você, às vezes, até duvidar do que você está fazendo, quando você precisa ter mais energia, quando você precisa ter mais movimento. Então ele vai, às vezes, de forma silenciosa, mas tipo assim, cara, o cliente não atendeu. Poxa, mas eu já liguei para 3 clientes hoje. Vou descansar um pouquinho, né? Só que se você tem um propósito muito claro do que você tá fazendo e do porquê você tá fazendo, faz muito mais sentido. Eu já sei o porquê que eu tô ligando por 4 clientes e o 5º cliente vai me atender, porque eu tenho um propósito claro do que eu quero para a vida dessas pessoas e do que eu quero para o meu futuro. E uma das coisas para eu ter resultado é o comprometimento com a venda. Porque não adianta eu abrir uma empresa e eu não me comprometer com a principal atividade-chave, que é vender. Não adianta eu simplesmente ir para o telefone para fazer uma qualificação e eu já mentalizar que ninguém vai atender hoje, não vai dar certo. Sabe, você já tá nessa vibração de negatividade. Aí o que vai acontecer? Sempre, cara. O que acontece? Tudo dá errado. Então, o primeiro ponto é você entender que nós somos vibração. Tudo que a gente tudo começa do mental. Para essa garrafa existir, alguém teve que pensar nessa garrafa. Então, tudo parte disso daqui. E quando eu criei o processo, eu falei bem assim, o que faz com que o meu dia seja mais produtivo? O que faz com que a minha performance, ela melhora? Minha preparação. E aí tem várias situações, tem tipo, eu ser grata, eu trazer as práticas de gratidão, eu realmente entrar nessa energia de entender o motivo, de entender o propósito. E aí eu vou para uma outra etapa, que eu falo que, assim, é uma das etapas, mais importantes, porque a gente está olhando com a intencionalidade. Então, se hoje a gente tem um recurso que é precioso, que é o tempo, como que eu posso ter mais assertividade? Porque eu não quero que vocês fiquem 40 minutos, às vezes, numa call de fechamento que não vai levar vocês a lugar nenhum e nem o cliente. Então, como que eu vou trazer isso? Na qualificação. Então, como que eu vou fazer essa qualificação? Ligando? Fazendo as perguntas estratégicas, me conectando de verdade com esse cliente, fazendo ele pedir ajuda, entendendo se eu posso ajudar ou não. Depois eu vou para uma call de fechamento. Quando eu faço uma boa qualificação, eu consigo ter muito mais assertividade. Consequentemente, eu consigo
consigo ser muito mais produtiva, porque eu já vou numa call de fechamento conduzindo de uma forma ainda mais clara do porquê que ele tá nessa call de fechamento. E aí, tudo bem, eu fiz todas as etapas com esse cliente. E eu falei com vocês que a venda, ela é o início, ela não é o fim. Porque a venda começa depois, na entrega. E aí eu vendi, eu acredito no produto, eu tô entregando. E essa pessoa se conectou genuinamente comigo. Depois eu vou lá, depois de um mês ou 15 dias, que eu vou conversar com essa pessoa de novo e falar assim, Bruna, me conta, tá feliz? Como que você tá? Conseguiu os ganhos? Tá? E aí essa pessoa tá feliz, ela conseguiu os ganhos. Aí faz sentido o quê? Eu prospectar. Por quê? Porque é o melhor lead que existe. É o melhor. Ele vai selecionar, ele vai fazer a propaganda, vai ter o mesmo poder aquisitivo normalmente. E aí faz sentido, porque não é só uma indicação, não é indicar. É realmente trabalhar os referidos, que a gente vai entrar no detalhe. O ponto principal é vocês entenderem o porquê, como e que essa metodologia, essa técnica, ela realmente funciona. O processo, ele precisa ser contínuo. Ele precisa ser o todo. Ele precisa fazer um fluxo completo, porque é movimento. E essa nova forma de se posicionar, essa nova forma de você olhar a venda como um servir, é que muda tudo. Porque você começa a ter ainda mais consciência e responsabilidade da sua atuação. E aí o impacto vem. E a venda, ela vem dessa forma prazerosa, gostosa, que a gente tanto fala. Hoje, eu precisava passar exatamente como e o porquê. E agora, eu vou abrir pra gente fazer uma troca aqui e a gente conversar um pouco mais. Na próximo encontro, eu vou trazer o processo já fatiado e a gente entra no detalhe de todos os processos. Então, agora é mesa redonda mesmo. É onde vocês tiram as dúvidas e vocês contribuem também. E é bacana que tem pessoas aqui que estão iniciando o processo, tem pessoas aqui que já estão mais familiarizados com o processo e tem pessoas aqui que já estão com puta resultado. Então é muito gostoso de ouvir vocês, poder compartilhar um pouco e tirar um pouco dessas dúvidas.